Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Risolda Farias. É um grande prazer estar com vocês, pela primeira vez falando com vocês aí. E eu quero dizer para vocês que é um maior prazer falar sobre esse tema. Vamos descobrir qual o tema da aula de hoje? Olha aí, na aula 182, Física, o assunto de hoje, nós vamos continuar falando sobre a calorimetria, princípio das trocas de calor e aplicações sem mudança de estado físico. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos entender o que significa o princípio das trocas de calor. Mas antes, nós temos que lembrar o que vocês estudaram, que envolvem aí o calor, a temperatura. Lembram quando os professores falaram o que é o calor, que é aquela energia térmica em trânsito? Vocês estudaram também a equação fundamental da calorimetria. E ela, a nossa equação fundamental da calorimetria, também irá aparecer aqui, ok? Lembram dela? Qual é a equação? Que representa a quantidade de calor, a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Não lembram disso? Agora, para que você fixe bem, é só você lembrar que é um macete, ó. Que macete. Pronto. Então, toda vez que eu falar de princípios das trocas de calor, eu irei usar o que macete. Muito bem. Então, agora que eu já lembrei que o princípio vai envolver aí a calorimetria, que teremos a equação fundamental, aparece principalmente aí o nosso princípio. Vejam, temos aqui o nosso princípio das trocas. Voltando aqui, olha aí, princípio das trocas de calor. Se eu tenho dois ou mais corpos, trocam calor entre si. Muito bem, é muito importante fixar isso aí. Professora, como eu vou trocar calor entre si, entre dois corpos ou mais? É porque pelo princípio das trocas de calor, sempre dois corpos irão um perder e o outro irá receber. Por isto que o princípio das trocas de calor vai me dar o quê? A soma algébrica das quantidades de calor. Estão aqui, trocadas pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico. Lembram aí o que eu disse no início? Equilíbrio, olha só, se falou aí calor, energia térmica em trânsito, ou seja, eu vou transferir de um corpo para o outro, um corpo que tem maior temperatura para um menor, que tenha menor temperatura. Agora, todo corpo ele tem o que inicialmente? Temos aqui um corpo A, e temos aqui um corpo B. Aí eu estou colocando esse corpo dentro, imaginem aí que é dentro de uma caixa. E esses corpos, eles têm o quê? Temperatura, vamos colocar aqui, temperatura A será maior que a temperatura B, inicialmente. Lembram que a temperatura? Temperatura vai ser o quê? A medida de grau de agitação das partículas. Aí esse corpo irá transferir, ou seja, irão trocar calor entre si. E aqui eu represento sempre, você vai representar aqui, esse calor, corpo A, ele vai fazer o quê? Ele vai ceder. Ele vai ceder, significa que ele é negativo. Já o corpo B, ele vai receber esse calor, como vocês viram e estudaram também na aula anterior. Ah, professora, eu não vi essa aula. Então você corre lá na aula, lá no YouTube, vai lá na nossa programação e dá mais uma olhadinha. Por quê? Isto é muito importante para o princípio das trocas de calor. Procura lá, vê lá, calor, quantidade de calor, princípio fundamental, tudo isso está lá. Como eu falei, quantidade de calor para o corpo A, ele cedeu. E a quantidade do corpo B, ele recebeu.
sempre você vai ter esta situação. O princípio nos dá é isso aqui, ó, soma algébrica das quantidades de calor. E você também pode estar perguntando, professora, mas lá no livro de física não tem QA mais QB. Lá aparece Q1 mais Q2. Está errado? Não. O que vale aqui é que você entenda que os princípios das trocas de calor, eu tenho sempre 2 corpos ou mais. Aí você tem, neste caso, neste caso aí, sempre que perceber, CD mais receber. Não esqueçam. Princípio das trocas de calor vai me dar sempre a soma algébrica. Vamos entender melhor com o nosso vídeo. Muito bem, pessoal. Viram lá no nosso vídeo a água quente e a água fria vai me dar com a morna. E ela me deu a ideia de trocas de calor. Sempre uma vai ceder e a outra irá receber, esses 2 corpos. Claro que muitas das vezes nós temos aí um aparelho que mede o calor. Vamos verificar qual é ele? É o calorímetro. Vejam aí, quem é o calorímetro? O calorímetro é um instrumento utilizado na medição de calor. E o mais comum é o de mistura, o nome já está dizendo. O calorímetro, que é um instrumento utilizado na medição de calor, ele é o mais comum. Aí você tem o termômetro, temos o alumínio ou cobre, temos o isopor, temos também o líquido e temos aqui corpos trocando calor. Esse calorímetro é usual. Toda vez que se falar em calorímetro, eu tenho esta ideia aí, que ele é usual e ideal. Em muitos exercícios de física, nós temos aí falando do calorímetro. Só que muitas das vezes ele é ideal e desprezível. Ele não entrará em contato no sistema. Aí nós temos que sempre perceber quando se falar em capacidade térmica, que vocês já estudaram, aí sim eu aplico nas trocas de calor. Vamos agora analisar o primeiro exemplo. Olha aqui, temos aquela ideia do vídeo. No exemplo 1, quando misturamos 1 quilo de água. Olha aqui o nosso calor específico, que é o sensível. Aí não esqueçam que sempre eu irei usar o Q mais CT, toda vez que é a equação fundamental da calorimetria. Aí você tem calor específico a 70 graus Celsius, com 2 quilogramas de água a 10 graus Celsius. E nós vamos ter, como é uma soma algébrica, você tem que a soma do corpo A com o corpo B, teremos 3 quilogramas de água. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas como é que eu vou resolver esse tipo de exercício? Primeira coisa, a equação fundamental é esta aí, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Ela será para os 2 corpos. Aí você tem aqui, ó, água quente, a água fria e a água morna. Primeira coisa, você tem que perceber é tirar os dados. Não é, olhou a questão, já vou resolver. Deixa eu ver o que está pedindo aí. Não é assim, tá? Você tem que resolver. Primeiro, vamos colocar os dados. Vamos colocar nessa aí mesmo para ir lendo, tá? Vamos colocar mesmo para ir lendo o que se pede aí. Aí você tem, vamos andar só um pouquinho para vocês analisarem. Aí nós temos, ó, quando misturamos 1 quilo, nós estudamos que
a massa, nesse caso, ela não pode ser em quilograma. Aí eu tenho o corpo A, vamos chamar de corpo A ou de água. Corpo A da água, 1. Eu tenho que a massa, neste caso, vale 1 quilograma. Mas vocês estudaram que 1 quilograma em grama equivale a 1000. 1000 gramas. E o seu calor específico sempre vale 1. E ele está na forma do Sistema Internacional de Unidades. E ele tem que a temperatura inicial, olha aqui, a temperatura inicial, vamos chamar assim, temperatura inicial, para esse corpo 1, vale 70 graus Celsius. Já para a água 2, vejam aí que eu tenho a massa, ela vale 2 quilogramas, que eu transformo aqui para a água 2. Primeiro você escreve esses dados aí. Massa vale 2.000, transformando 2.000 gramas. O calor específico também vale 1 no Sistema Internacional, que são esses valores aí, essas unidades, calorias por grama graus Celsius, e a sua temperatura aqui é 10. Temperatura inicial é 10. E o que ele está pedindo? Ele quer saber a temperatura final da água quente com a água fria, que vai nos resultar com uma temperatura. Aí sim, vamos ver, vamos analisar aqui. Olha aqui, na solução, QA mais QB. Aí você pode estar se perguntando, professor, eu não quero colocar QA, posso colocar Q1? Pode. Posso colocar X? Pode. A nomenclatura não importa, o importante é que você entenda que eu estou falando dos princípios das trocas de calor. Aí você tem Q macete para a água 1 e o Q macete para a água 2, que vai ser igual a 0. Aí você substitui os dados que nós colocamos. 1000 vezes 1, entre parênteses, porque é a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. T menos 70 mais 2.000 vezes T menos 10, que é igual a 0. Aí você tem 1.000 vezes 1 dá 1.000, aí faço a distributiva, 1.000T menos 70.000 mais 2.000 vezes 1 dá 2.000, menos 2.000 vezes 10, 20.000, que vai ser igual a 0. Agora, eu separo os termos que tem a letra T. 1.000 com 2.000. 1.000 com mais 2.000 dá 3.000 vezes T. E agora, quem está negativo é aquele que está cedendo, menos 70.000 com menos 20.000 irá passar para o segundo membro, 90.000. Agora, quem está multiplicando passará para o segundo membro. 90.000 dividido por 3.000 equivale a 30 graus Celsius. Muito bem. Então, encontramos a dificuldade maior é só esse cálculo que você resulta aí. Num outro exemplo também semelhante, olha aí. No exemplo 2, aqui ele está dizendo bem claro o que ele pede. Ó. Qual a temperatura de equilíbrio entre um bloco de alumínio de 200 gramas, temos aqui a massa do alumínio, que vale 200 gramas, a temperatura inicial 20 graus Celsius, mergulhado em 1.000 gramas de água, agora temos a água. Aí você tem a massa, que vale 1.000 gramas,
e a sua temperatura inicial da água vale 80 graus Celsius. E o que eu estou pedindo? Eu quero a temperatura final para o alumínio e para a água. Sendo que do alumínio o calor específico vale 0,219 e o da água vale 1. Vamos verificar aqui. Aí você tem QA mais QB vai ser igual. Quem é QA? Vai ser a equação do Q macete mais QB. Q macete vai ser igual a 0. E substitua os valores do alumínio e da água. 1000 vezes 1 vezes T. Dá 1000T vezes quem? Pela produtiva dá 80.000. Mais 200 vezes 0,219, 43,8T. E multiplicando dá menos 876 igual a 0. Resolvendo tudo, você tem 1043,8 vezes T vai ser igual a 80.873. Fazendo a divisão, resulta em 77,5 graus Celsius. Muito bem, então não pensem assim, meu Deus, eu não entendi. Basta você entender que existem aí essas trocas de calor. E agora nós vamos sempre aplicar Q macete. Então não esqueçam, quando você for resolver a questão, você coloca aí a QA mais QB. E agora sim, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, pessoal. Na questão 1, você tem uma barra de cobre de massa igual a 200 gramas e a uma temperatura de 230 graus Celsius. É mergulhada dentro de um recipiente que contém 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Sabendo que essa temperatura de equilíbrio é de 25, determine a capacidade térmica do recipiente que contém a água em calorias por graus Celsius. Aí você tem o calor específico da água e do cobre. Na questão 2, é para você prestar bastante atenção no que se pede. Ele tem um adulto, ao respirar por 2 minutos, expira aproximadamente 16 litros de ar a 20 graus Celsius, expelindo-se os 36 graus Celsius. Determine a quantidade de calor aproximada em quilocalorias. Aí você tem o calor específico e a densidade. E daqui a pouco nós voltamos para interagir com vocês.
bem, pessoal, voltamos agora com a nossa interatividade e já vi que o Kennedy, sempre participativo, sempre na interatividade, parabéns, Kennedy, sempre participando. Se eu estou lá no primeiro ano, ele aparece lá no primeiro ano. Kennedy, parabéns, viu? Show de bola, participando aqui conosco. Pelo menos o Kennedy respondeu aí a resposta da primeira. Muito bem, Kennedy, 46 calorias por graus Celsius. E a segunda questão, ele respondeu também 26,5 quilocalorias. Parabéns, Kennedy. É um prazer aí interagir com você, viu? Espero que um dia a gente consiga se ver pessoalmente. E agora vamos à nossa resposta. Olha aí, pessoal. Temos a barra. Lembram lá que eu falei? Trocas de calor, QA mais QB vai ser igual a C. Ou igual a zero. QA mais QB igual a zero. Só que na primeira questão aparece um terceiro corpo. Lembram quando eu falei, toda vez que eu falar em corpo, terceiro, falar em calorimetria, falar em capacidade, falar em calorímetro, eu terei 3 corpos. Olha aqui. Uma barra de cobre de massa igual a 200 gramas e a temperatura de 230 graus é mergulhada dentro de um recipiente. Não esqueçam, sempre você coloca os dados. Por quê? A dificuldade maior aqui é relacionar o que se pede. Então, não adianta querer passar direto, eu vou resolver QA mais QB igual a zero. E não sabendo que a equação fundamental da calorimetria é Q macete, então não adianta. Aí você tem aqui o calor específico do cobre e o calor específico da água. Toda vez você tem QA mais QB vai ser igual a Q0. É igual a zero. QA mais QB igual a zero. Só que agora me tem 3 corpos. QA mais QB mais o calor do recipiente igual a zero. Vamos verificar aí. Aí você tem aí na questão 1, olha aqui a resposta, como o Kennedy falou, escreveu lá para a gente, sabendo que a soma das quantidades de calor trocadas entre a barra de cobre e a água e o recipiente deve ser nula, nós vamos ter aqui esta expressão. Temos o calor do cobre, mais o calor da água, mais o calor do recipiente. E você tem, substituindo os valores em Q macete, você terá Q macete mais o calor do recipiente. E você pode estar se perguntando, por que, professora? Porque agora eu tenho que calcular a capacidade térmica. Substituindo os valores, aplicando a distributiva, nós teremos aqui 1.230 mais 1.000, mais o calor do recipiente, resulta nisto aqui, Menos 230 mais QR vai ser igual. Agora, encontrei a questão? Claro que não, porque eu quero é a capacidade térmica. Vejam, você tem aqui a capacidade térmica, por definição vocês estudaram, que é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. 230 foi o que nós achamos, 25 menos 20 dá 5. Logo, 46 calorias por grau Celsius. E a segunda questão 2, nós temos aqui que a resposta, Kennedy também respondeu. Primeiramente, você deve encontrar a massa do ar expirada pelo corpo. Aí eu calculo a densidade, olha aqui. Densidade vai ser igual a massa sobre o volume. Substituindo os valores, eu tenho a massa. 16 vezes 1,2 equivale a 19,2 gramas. Aí você tem que, a partir dessa equação, olha aqui, o Q macete vai ser igual a quem? Substitua os dados. 19,2
vezes o calor específico, 0,24, vezes 36 menos 20. Multiplicando tudo, resulta em 73,7 calorias. Só que eu não quero a quantidade de calor. Ele quer saber o quê? Essa quantidade de calor que vai ser gasta em quê? Em 2 minutos, em 12 horas. Logo, nós temos uma razão aqui. 2 minutos está para 73,7 calorias, assim como 12 horas vezes 60 minutos está para X. Aí, multiplicando tudo, você tem 53,64, 53.0,64, dividindo tudo, resulta em 26,5 quilocalorias. Pessoal, esse cálculo é muito grande, mas dúvidas aí vocês podem encontrar pelas apostilas, enfim. Pessoal, chegamos ao final. Foi um prazer estar com vocês. E agora, vocês, até a próxima e tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.